É, gente, eu só queria agradecer, assim, aos que estão aqui, que estão acreditando na comunidade. É, a gente tá batalhando muito para fazer alguns eventos acontecerem, tipo esse, e a gente vai conseguir fazer uma coisa muito grande futuramente, que é o evento que a gente está planejando, o primeiro evento, muito grande para a gente, né? Não para Natal inteiro, mas tudo muito grande para a gente, que eu acho que vai ser muito bom para a gente se conhecer, para a gente trocar uma ideia, para a gente ouvir palestras de pessoas aqui de Natal e mostrar nosso trabalho também. Eu acho que a área de design daqui de Natal, ela vai começar a ser mais reconhecida se a gente se unir e a gente fizer por onde, né? Se a gente ajudar uns aos outros. E é por isso que eu tô tão focado na comunidade hoje. Eu espero que vocês também estejam assim tão ansiosos quanto eu para fazer isso dar certo. E é isso, eu vou passar para Ari para ele começar a se apresentar aí e falar um pouquinho sobre tratamento de imagem para vocês, para a gente, né? Então, primeiramente, boa noite, né? Meu nome é Ari Rogério, eu sou professor aqui do Rio Grande do Sul na área gráfica, né? Senai. Trabalhei aí diversos anos, 15 anos no Senai, e também trabalhei em outras escolas também, a Escola Dom Bosco, é uma escola que tem aqui na área gráfica também. Então, o meu conhecimento e meu desenvolvimento do Photoshop sempre foi na área gráfica, tá? Eu mexo no Photoshop desde a versão 2.5. Para vocês terem ideia, a versão 2.5 não tinha camada, a versão 2.5 era um Ctrl Z só podia voltar uma vez, e a gente sofria bastante. A ferramenta da moda e tal era a ferramenta de clonagem, né? Então era a única ferramenta que a gente tinha para se divertir aí dentro do Photoshop. E aí depois veio a versão 3.0 do Photoshop. A versão 3.0 aí apareceu a camada. E aí, dali em diante, começou a aparecer as novas versões, e aí começou a vir o histórico, e aí o histórico começou a vir com os Ctrl Zs, e a gente conseguiu já voltar várias etapas do processo, mas imagina a gente não poder voltar o programa ou as etapas que tu estava fazendo, era muito difícil, né? Eu não sei se tem alguém aí que trabalhou em versões antigas, quem é que é dessa versão 4, versão 5, tem alguém aí? Eu já dei uma mexidinha, eu lembro de ter brincado com o 6, o C6, mas eu lembro que às vezes não tinha a opção de tipo você dar vários Ctrl Zs, você só podia fazer um desfazer ali, era meio limitado. Nas preferências ali tu tinha só 99, né? Na versão 6 era assim. Aqui nessa parte de desempenho que nós temos aqui, o número de vezes que a gente pode voltar, e agora a gente pode botar quantas vezes a gente quiser de histórico ali, e voltar quantas vezes a gente quiser. Depende muito do teu computador, né? Como eu falei, depende muito da tua configuração. Não dá para botar muita coisa aqui. Se tu tem pouca memória RAM, daqui a pouquinho o computador vai começar a trancar e te limitar em algumas coisas, ok? Então, nós somos a ICOM, a gente oferece aqui diversos cursos na área gráfica, oferece aqui o curso de tratamento de imagem, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, damos cursos de fechamento de arquivo, de gerenciamento de cor, e Photoshop, Illustrator, InDesign, todo o pacote da Adobe, mas também a gente mexe com o Corel. Eu não sei se o Corel é um programa muito utilizado aí, será que é? Algumas gráficas usam, mas os profissionais eles estão os profissionais mais antigos que eles usam mais, assim, o pessoal que está chegando agora, eles estão um pouquinho por fora do core, na minha concepção aí, né? Sim, que bom. E bom, aqui, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, o Corel é um programa que enraizou e todo mundo usa Corel aqui, então a gente tem sérios problemas de conexão entre os programas. O pessoal não entende, transforma as imagens em camadas, quer que o Corel reconheça as camadas, transparências, fundos, essas coisas ali. Realmente, a gente sofre bastante. Ainda bem que vocês já estão num outro nível aí, já trabalhando direto com o Illustrator, que é o correto, né?
nessa área gráfica, o design gráfico, é trabalhar com o Illustrator, Corel, o InDesign, todo o pacote da Adobe. Nada contra Corel, né, pessoal? Não tem nada contra Corel, pessoal que gosta do Corel aí usa bastante Corel e se identifica com ele, mas a gente tem alguns problemas aí na hora de a gente vai trabalhar com imagem do Photoshop com o Corel, principalmente quando a gente vai trabalhar com Pantone. Os Pantones são cores especiais que a gente trabalha dentro da área gráfica, a gente tem dificuldades ali de fazer essa conexão com os programas, ok? Então, eu depois me formei aqui em design gráfico na UBRA, que é a faculdade aqui nós temos no Rio Grande do Sul. E aí já então, já sou professor há mais de 20 anos nessa área e também comecei com 18 anos, 19 anos, na verdade, passei ali a, facu o exército e já entrei na área gráfica e hoje, até hoje, eu trabalho com isso. Então, fechamento de arquivo, essas coisas a gente trabalha bastante daí durante muito tempo, tá? Ok? Então, são os cursos que a gente trabalha. E a ideia hoje é eu mostrar um pouquinho, né? É difícil em uma hora a gente falar do Photoshop por inteiro. O Photoshop é um programa muito complexo. Ele está direcionado para as diversas áreas, como web, área gráfica. Ele trabalha também com editorial. Ele também trabalha com fotografia. Então, é um software muito completo, tá? Muito completo. Então, é difícil de sintetizar tudo numa coisa só. Eu peguei alguns exemplos aqui para a gente trabalhar e a gente ver alguma coisa que você já conhece. Se tiver um pessoal aí que já trabalha bastante em Photoshop, talvez reconhecer bastante isso. Tem um evento mundial, né? O Adobe Max, agora semana passada, 2024, trouxe umas ferramentas novas e vocês viram que o Photoshop agora, praticamente, toda a parte de edição dele está em AI, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria aí agradecer ao webinar, pro Ilan, né, por aí acreditar na gente e confiar na gente aí para a gente estar trabalhando e fazendo essa parceria junto com ele. A Ariane, que é a nossa conexão direta, né? Falou muito com ele, então eu fiquei um pouco distante dessas conexões com ele, mas eu sei que ele foi muito parceiro no nosso dia a dia aí. Então, tratamento de imagem digital. São duas coisas que eu acho importante a gente falar aqui antes de começar, é realmente o tratamento de imagem e a edição de imagem. Eu sei que é muito próximo as duas, mas tratar a imagem significa mexer com cor, não posicionar pixel, não tirar pixel do lugar, e sim alterar as cores do pixel, deixar o pixel mais claro, mais escuro, deixar ele em tons preto e branco, em RGB, em semic, em diversas cores, mas não alterar a estrutura da imagem. Então, aí eu acho que o tratamento de imagem está conectado com essa parte aí. Eu sei que tem ali a ferramenta de clonagem, que a gente tem que clonar alguns pixels e alterar as posições dele, né? O ZBrush, enfim, qualquer um deles. Mas a edição de imagem realmente é uma coisa muito mais complexa, onde a gente vai trabalhar muito mais com estrutura, alterar posicionamento de pixel, acrescentar pixel novo, trazer essa edição. Essa diferença é bem interessante a gente entender. O tratamento de imagem mexe com cor, com ajuste, com gerenciamento de cor, com tudo que envolve a estrutura da imagem, com resolução, também está dentro do tratamento de imagem. E agora a edição não, a edição é uma coisa bem mais complexa e é o que o Photoshop faz bastante isso, né? Então, qual é o propósito do tratamento de imagem? Você vai tratar a imagem para um diretor, um empresário, um cara conhecido, uma modelo, ou para uma revista, para uma capa de revista editorial, ou tu vai fazer um tratamento de imagem para uma festa de aniversário aí, ou de casamento, com diversas fotos, com pessoas, quer dizer, como tu vai tratar todas essas fotos, né? Então, é muito interessante a gente entender para que tu vai usar o Photoshop. Tu vai usar o Photoshop realmente para fazer um tratamento específico numa imagem exclusiva e melhorar o que tu puder nela e deixar ela com maior qualidade, ok. Ou não. Isso aí, o Lightroom, eu acho que é uma ferramenta que tu vai utilizar melhor para trabalhar com repetições, com organizações. E aí o Lightroom Classic, eu acho que é o mais completo aí, vai te facilitar bastante na hora de tratar a imagem. Então, quando se trata de Photoshop, é uma coisa mais exclusiva mesmo, é uma coisa que tu vai se empenhar naquela imagem por horas, né? Cada vez menos, mas por horas em cima da imagem para melhorar a qualidade da imagem, ok? Algumas características de cada um deles, né? Dizendo para que ele serve, qual é a direção dele, né? Então,
o foco do Lightroom é editar e gerenciar fotos baseadas na nuvem. O Classic ele é um pouco mais complexo nessa parte aí, mas não vamos se apegar muito nisso aí. Bom, tratamento de imagem não destrutivo. Eu acho que isso a gente precisa, quando mexer no Photoshop, nunca destruir as camadas da imagem, nunca destruir as imagens. Sempre trabalhar com camadas, máscara de camadas, objetos inteligentes, ajuste de camadas, filtros inteligentes. A amostra de camada atual, quando a gente está trabalhando com um clone ali, tem que fazer uma atualização nas camadas, ou até as novas ferramentas, né? O Photoshop agora, quando tu trabalha com as novas ferramentas, automaticamente, quando ele faz a correção, ele já está te trazendo a imagem não destrutiva. Então, já isso está na estrutura do Photoshop. A gente nunca destrói a imagem, procura sempre trazer a imagem com uma qualidade, uma originalidade, né? Eu tinha um tempo atrás uma ideia de fazer um tratamento de imagem com 5 etapas. E o tempo foi passando e a gente foi vendo que só 5 etapas dentro do tratamento de imagem realmente não era o suficiente. Então aí agora, nos últimos anos, eu vi que o número de etapas poderia ser 10. Tá? 10 etapas aí para a gente tratar uma imagem, e esse tratamento de imagem poderia ser bem rápido. Exemplo, para retocar, hoje em dia, a ferramenta de clone e o Healing Brush que a gente utilizava muito para fazer clonagem e tal. Hoje em dia, como as imagens todas são digitais, né? Não tem mais aquele negócio de a gente escanear a imagem. Antigamente a gente escaneava a imagem, vinha com sujeira, a gente tinha que retocar sujeiras, tirar tudo isso. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né? Todas as imagens já vêm, todas elas já digitalizadas, mas claro que a gente tem aí um tempo ali para trabalhar com clone, tirar uma manchinha, uma marquinha, mas marcas da foto coisas que estão presentes na foto, não mais riscos e rabiscos e coisas que eram antigamente utilizadas no scanner, né? O segundo passo seria reduzir o ruído, né? Isso sim, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com esses ruídos, porque aparecem muito nas imagens digitais. Eu acho que o reduzir ruído é uma ferramenta que a gente precisa usar bastante antes de começar a editar a imagem. A terceira parte, que é a parte da edição, que a gente vai mexer com perspectiva, com distorção, com proporção, vai verificar a edição da imagem, todos os processos que tem. Depois, sim, a verificação de resolução de saída. Depois a gente vai usar o quinto passo seria acertar o contraste da foto. Em sexto, acertar os níveis da saturação, as cores. Em sétimo, aplicar uma máscara de nitidez. Em oitavo, ajustar aí para o sistema de impressão que tu vai fazer, se tu vai imprimir para offset, para flex, para roto. E por último, identificar o formato que tu vai salvar a imagem, certo? Para que formato que tu vai salvar essa imagem? Tu vai salvar a imagem em PDF, tu vai salvar em JPEG, em EPS, enfim, qual é o formato de impressão que tu vai utilizar? E eu coloquei automação, porque eu acho que dentro desse processo a gente pode automatizar todo o processo dentro aí na nossa área. Então, a primeira parte é trabalhar com os retoques, fazer algumas clonagens, eliminar alguns riscos, alguns rabiscos, algumas coisas que ficam presentes dentro da imagem. Depois, a gente pode trabalhar, então, com os ruídos, que aí os ruídos a gente vai tirar, então, toda essa parte da ISO que fica, né, quando o ISO está muito alto, ele acaba deixando esses ruídos na foto e a gente precisa retirar todos esses processos aí, ok? Hoje, com a tecnologia que a gente está tendo dentro do Photoshop e dentro do Lightroom, a gente tem ferramentas que facilitam bastante a edição dessas imagens aí. Então, quando a gente pega uma imagem hoje em dia para trabalhar e mexer com essa. Eu tá aqui na pastinha certinha. Então, como eu falei, antigamente a gente trabalhava muito com as ferramentas de clonagem, né? Para tirar esses riscos e rabiscos. Então, a gente usa essas ferramentas, que são as ferramentas que a gente utiliza aí bastante para trabalhar de retirar alguns riscos, algumas sujeiras que ficam presentes aí dentro da imagem. Então, era um serviço manual, que a gente tirava todo ele, clique por clique, né? Ia tirando os detalhes da imagem. Hoje, aí, com a ideia de vir as novas ferramentas, a gente tem os filtros neurais, que eles fazem essa correção, né? Através de duas ferramentas, restauração da foto e também a suavização de pele. Então, através dessas duas ferramentas aí que vem aqui dentro do Photoshop, a gente consegue trabalhar, tá?
Eu não perguntei muito para vocês se vocês trabalham com Photoshop original, mas é essencial, né? Um design trabalhar com as versões originais, nada de programa pirata, né? Eu acho que é um custo, mas assim, gente, trabalhar com programa pirata, programas que não te dão possibilidade de tu trabalhar dentro do software, eu acho que é um erro, tá? É o meu ponto de vista aí. A Adobe observou isso e viu que trabalhar com software e tu comprar a versão e tal, muito tempo atrás, faz anos já, né? Ela achou melhor trabalhar então com a internet, então tu atualiza o teu software, o teu Photoshop está atualizado automaticamente no momento que tu compra o software. Então, esse meu Photoshop aqui é a última versão que eu estou mexendo com ele. Se por acaso o engenheiro da Adobe lá resolver fazer uma nova atualização, essa atualização já chega para mim aqui e eu já fico com a ferramenta nova. E ainda por cima, tem os descontos para estudante também, que eu acho que facilita bastante a nossa vida. Então, quer dizer, como é que eu vou usar ferramentas aqui, tipo essas duas que eu mostrei para vocês, que são as duas ferramentas que a gente eliminar tirar o ruído e tirar os arranhões da foto, se eu não tenho a versão original. Então, sem a versão original, eu não vou ter como trabalhar e tirar e eliminar esses riscos, porque é uma ferramenta que trabalha online. Essa imagem está indo lá para o site da Adobe, o site da Adobe está fazendo a verificação e está trazendo a imagem corrigida para mim. Dizer para vocês qual o valor que vocês vão usar nessa imagem é difícil, porque cada imagem tem uma característica. Não adianta eu dizer, ó, tu coloca 5, 4, 3, 8 que vai ficar bom. Não, depende da imagem. Então é importante vocês entenderem aqui o que ela faz, a ferramenta. Essa primeira ferramenta, ela suave a pele, então ela tira aquelas espinhas, aquelas manchas que ficam na imagem. E também tem a ferramenta de remover artefatos imagem. Então, por aqui, você consegue eliminar todas essas manchas, todos esses riscos, e poeiras e rabiscos a gente consegue. Então, claro, por que que minha internet está ficando lenta? Porque eu estou processando aqui essa imagem e eu estou com ela na internet sendo enviada para o site. Então, às vezes, imagens de alta qualidade. Claro, eu fiz uma correção bem forte aqui, né, só para mostrar para vocês, mas olha só, você elimina totalmente os riscos e acaba trazendo até quase uma ilustração de tão altos valores que eu usei. Eu queria mostrar para vocês aqui as ferramentas de edição, que eu acho que é bem importante que a gente fale sobre elas, né? Mas a gente tem várias ferramentas novas aí que o Photoshop veio trazendo. Uma delas que eu achei bem interessante que a gente pode utilizar é quando a gente precisa trabalhar com uma imagem e essa imagem tá em pedaços. O que que acontece? Eu não tenho resolução suficiente para tirar uma foto no tamanho que eu preciso. Então o que que eu faço? Eu pego essa minha imagem e tiro 3 fotos dela, junto ela, faço 3 montagens, né? Tiro 3 fotografias, vou no Photoshop e monto. Um modo antigo de a gente fazer é selecionar a imagem principal, vir aqui no tamanho da tela da pintura e aumentar aqui, né? A largura da imagem 8, 16, 24 para 240, aumentar 3 vezes mais o valor, 400. Aí eu tenho um aumento do tamanho da imagem, eu venho aqui, seleciono as imagens, dou um Ctrl A, Ctrl C, coisa básica, venho aqui, dá um Ctrl V, mesma coisa, Ctrl A, Ctrl C, venho aqui e dá um Ctrl V. Aí eu tenho as minhas imagens selecionadas aqui, e aí eu vou posicionar elas, né, e tentar encaixar elas aqui dentro desse processo. Alinhar automaticamente a minha camada, quando eu dou OK, ele já junta para mim as 3 imagens. Então, um processo bem rápido e ele consegue alterar, né, encaixar direitinho a imagem uma na outra, ó, sem problema nenhum. Veja que ainda ele deixa umas manchinhas aqui, né? Essa aqui é até uma ferramenta que estão usando hoje bastante, mas não sei se vocês lembram, se vocês utilizam também. Então, nós temos também a panorâmica. A Photomager é uma ferramenta que a gente selecionava aqui os arquivos nas pastas, selecionava as 3 imagens, dava OK, as 3 imagens caíam aqui, eu dava OK e ele já montava as 3 imagens, já me montava todo o processo, já deixava a imagem está pronta. Ó, pronto. Essa realmente bem mais rápida. Então, com essas ferramentas a gente conseguia fazer o quê? A gente conseguia trabalhar com imagem com uma resolução maior, certo? Então eu poderia tirar uma fotografia em vários pedaços e depois eu montava ela e fazia a montagem da minha imagem, ok? Queria mostrar para você também a outra mesclagem que é bem legal de a gente fazer, que a gente consegue fazer algumas imagens assim como essa aqui. Vou selecionar as 2 imagens aqui. E com as imagens selecionadas, a gente tem a ferramenta, né, Assunto, que é uma ferramenta bem interessante que a gente consegue selecionar o assunto. Ela não é totalmente precisa, viu? Que às vezes ela traz uma falhazinha, por isso que é bom a gente conhecer um pouquinho das ferramentas
vem ali, seleciona e adiciona algumas áreas que ainda não ficou selecionada. Na própria ferramenta, eu venho aqui na opção expandir, e aí expando aqui talvez para 15 pixels, eu acho que fica bom. Dou um Ctrl C, colo a imagem lá na água, ela vem um pouco grande, né? A gente vai trabalhar com transformação, vai reduzir a imagem aqui dentro, encaixar ela, mesclar a imagem e transformar a imagem numa montagem só, ok? Que também tem essa ferramenta aqui, tanto a alinhar camada como mesclar camada, eu também tenho aqui nos filtros neurais, aí eu tenho ali a harmonização, que eu também consigo fazer essas condições aí, fazer essas correçõezinhas aí, ok? Ainda dentro dessas opçõezinhas de camada, a gente tem a camada sensível ao conteúdo, que a gente consegue reduzir e ampliar a imagem, né? E uma ferramenta e uma opção legal que eu acho nela, que a gente pode vir aqui, vai selecionar o assunto, venho aqui também na opçãozinha e expando um pouquinho aqui para 10 pontos, fica um pouquinho maior que a imagem. E aí eu venho aqui no menu selecionar e salvo essa seleção aqui, escrevo o nome de máscara, eu dou um OK para selecionar minha máscara aqui. Porque quando eu venho aqui na opção sensível ao conteúdo, quando eu for reduzir minha imagem, vocês vão ver que a imagem acaba distorcendo um pouco a mulher também. A mulher acaba entrando junto na escala. E aí, se eu cliquei naquela opção ali, aqui em cima, ó, tem uma opçãozinha máscara, ó, que foi aquela seleçãozinha que eu fiz. Se eu clicar naquela opção, vocês vão ver que agora a imagem não distorce a mulher, ó. Dá para se fazer com diversos casos, dá para se fazer com uma imagem assim, também mesma coisa, você vai selecionar o assunto. E aí, no selecionar assunto, a gente aumenta um pouquinho aqui o tamanho. Vou trabalhar com 20, aqui um pouquinho maior a imagem. Expande. Vem aqui no menu selecionar, salva essa seleção. Mesma coisa, eu vim ali, seleciono a minha máscara e aí acontece, ó, eu mexo na minha imagem não mexe com o casal continua no mesmo tamanho, ok? A ferramenta de céu que veio aqui para salvar a vida da gente quando a gente está trabalhando com imagem, precisa editar, tem então uma imagem de céu que a gente pode trocar o fundo da imagem. Antigamente a gente sofria para trocar o fundo da imagem, hoje a gente vem aqui, tem esse efeito aqui para substituir o céu, a gente simplesmente clica, seleciona e altera o fundo do céu, e aí a gente pode escolher qualquer tipo de céu, qualquer área específica de céu, né? E além disso, além de escolher, a gente pode editar ela, tá? Deixar ela com uma textura mais azulada, mais avermelhada, enfim, a gente pode aqui trabalhar com a harmonização da foto. Eu acho que foi uma ferramenta que veio muito bom ali para a gente trabalhar com a edição. A distorção de perspectiva também é uma ferramenta que veio agora há pouco tempo, eu achei ela muito legal. A gente consegue trabalhar aqui com a imagem e mudar a perspectiva da imagem, eu achei muito legal para trabalhar com ela. Distorção de perspectiva. E aí eu posso vir aqui e fazer uma distorção na minha imagem, ó, e encaixar minha imagem com uma outra perspectiva. Eu acho também essa ferramenta muito boa, veio para resolver vários problemas que a gente tem aí na hora de distorcer a imagem. Tem também outras ferramentas bem legais que eu gosto de utilizar bastante. É o Vanishing Point, que é a ferramenta, é o filtro de ponto de fuga, e você pode criar um ponto de fuga da imagem, mas ela vem bem para a gente fazer mockups de alguma imagem. Então, você consegue aqui fazer, puxar, e ainda você tem a possibilidade de alterar aqui o ângulo. Não, Ctrl R de novo, Ctrl C. Tentando ser bem rápido aqui. E aí você encaixa a imagem dentro dessa perspectiva e aí mexe com Ctrl T, transformação, enfim. E você pode diminuir o tamanho da imagem e fazer algumas montagens assim.
Não, com versões com ela arredondada, não, ela só em perspectiva mesmo. Em caixa, você pode fazer uma caixa com ela, você pode fazer coisas assim, mas não coisas redondas, tá? Em tipo bola, alguma coisa redonda, não, tá? A ferramenta de 3D do Photoshop ela saiu porque eles não deram continuidade, porque não teve como acoplar o 3D junto com o Photoshop. Teve ferramentas que elas não começavam a não se conversar mais. Aí eles resolveram tirar o 3D do Photoshop, agora o Photoshop não tem mais. Se tu quiser mexer com 3D, tu tem que voltar para as versões antigas do Photoshop e lá sim tu pode mexer com 3D. Mas as versões novas não. Aí tem um software, né? Que acompanha agora, que veio junto no pacote da Adobe, que você pode trabalhar ali com 3D e o Photoshop trabalha bem com ele, em si você pode se conectar com ele, tá? A gente consegue fazer coisas assim, eu queria mostrar ali para vocês, mas basicamente é isso só. Você consegue emagrecer uma pessoa, tirar toda as, 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 as gorduras, enfim, o braço, e emagrecer, enfim, tirar todos os detalhes da imagem, né? Vocês devem usar já bastante isso, que pena que tá dando problema aqui no meu acesso, tá? E na apresentação, então, basicamente, eu tentei entrar rapidinho nessas opçõezinhas, mas basicamente sensível ao conteúdo, alinhamento de camada, mesclar camada automaticamente, substituir o céu, panorâmica, transformações livre, filtro dissolver, ponto de fuga, distorção de marionete, distorção de perspectiva, são várias ferramentas, né? E aí, claro, não posso deixar de não mostrar aqui para vocês, né? Porque isso veio agora na versão no Max agora semana passada e a gente consegue fazer incrível, né? A gente consegue usar a ferramenta e ele simplesmente vai lá e tira os fios da imagem e não consegue então eliminar todos esses fios. Imagina se fosse um prédio, né, com um monte de imagem, como que a gente tiraria esse monte de fio? Se fosse um prédio cheio de imagens. Então, bah, eu achei essa ferramenta aqui fantástica, na verdade, para melhorar o tempo, né, que a gente tinha para fazer as coisas antes. Veio também a ferramenta que ela também serve para tirar pessoas. Então você pode ter uma imagem cheia de pessoas e você também vai usar a mesma ferramenta e aqui nessa opção você tem como tirar pessoas e coloca e deixa a imagem limpinha. Isso já tinha, não sei se vocês conhecem, mas já tinha essas opções antes. Olha só, tirou todas as pessoas aí da imagem, ok? E antigamente a gente tinha essas mesmas ferramentas. Na verdade, é um modo de fazer isso. Você pode ver que aqui eu tenho uma foto, mas só que são várias fotos, entendeu? Então tu tem que ter um tripé, selecionar todas as fotos, juntar todas elas, aí tu tem que vir aqui no menu editar, fazer um alinhamento de camadas. A gente vai transformar isso num objeto inteligente. E no objeto inteligente, a gente vem aqui nas opçõezinhas do objeto inteligente, mescla ela em médio. E você também consegue tirar as pessoas. A gente fazia isso antes, ó. Mas veja o trabalhão que eu tive que fazer, né? O fotógrafo tem que tirar várias fotos, eu tenho que juntar essas camadas, alinhar elas, depois usar o Smart Objeto para selecionar. Então, realmente, dava para fazer, mas agora ficou bem mais fácil de fazer tudo isso, né? Dentro do Photoshop, tá? Outra coisa importante também é a resolução, né, gente? A pessoa não adianta querer trabalhar com imagens sem resolução. Imagem sem resolução é imagem sem qualidade. Então, temos que trabalhar com imagens com alta resolução. É importantíssimo isso, tá? E para os sistemas de impressão, cada sistema de impressão precisa de uma resolução. No caso aqui, o sistema offset, ele precisa que imagens tenham resolução de 250 a 350 dpi, que são pontos por polegadas, tá? dpi é a quantidade de pixels, né, de quadrinhos que eu tenho dentro de uma polegada da imagem. Já na flexografia, diminui um pouquinho a resolução, na rotogravura a resolução é alta também. Já na serigrafia, ela é mais baixa, você pode trabalhar com 60 a 180, e o sistema digital aí gira na faixa de 150 a 300, depende muito de para onde você vai usar essa imagem digital. Às vezes você vai fazer isso aplicar num banner, aí um banner não precisa de uma resolução tão alta, né? Porque tem a distância que você vai enxergar esse banner. Então, a distância conta muito. Quanto mais distante tu tiver do banner, menor pode ser a tua resolução. Isso já não acontece com sistemas offset, flex e rot, que tu tá ali a 30 centímetros olhando um livro, uma revista. Então, você precisa realmente que a imagem tenha resolução, tenha definição,
porque se você não tiver essa definição, você não vai conseguir uma qualidade boa no teu tratamento de imagem, tá? Então, acho que isso é importante. Sobre resolução ainda, eu acho que é importante a gente entender o que que é o PPI, o LPI e o DPI. São três termos que a gente utiliza bastante dentro da área gráfica. O PPI, na verdade, são pontos por polegada e a quantidade de pixels que eu tenho dentro de uma imagem dentro do Photoshop. O LPI é a quantidade de filas de linhas de pontos que eu tenho na minha impressão. Se vocês pegarem uma lente e olharem uma impressão, vocês vão olhar ali não pixel, e sim pontos de retícula, que são os nossos LPIs, principalmente sistema offset, sistema flex, e roto e serigrafia também. E nós temos o DPI, que o DPI é a quantidade de pontinhos também por polegadas, mas aí na jato de tinta. Nas impressoras digitais, você não tem o LPI, sim o DPI, que são esses pequenos pontinhos que formam a imagem. Então, são esses três termos que a gente tem que entender bem. Agora, eu pergunto, por que que eu uso resolução de 300 na minha imagem? Porque eu preciso, uma lineatura de 150, eu preciso de 2 pixels para reproduzir essa minha retícula, tá? No caso do offset, a offset trabalha com 150 LPI, são filas de 150 pontinhos na sequência dentro de uma polegada da imagem. É a mesma coisa. 300 DPI são 300 pixels por polegada, 150 LPI são 150 pontinhos por polegada. Então essa é a resolução que a gente utiliza na área no sistema de offset, 150 LPI. Então se eu uso 150 LPI, eu sou obrigado a trabalhar com 300 DPI, porque a resolução tem que ser sempre o dobro da lineatura. Isso não é também uma regra oficial, porque não é que seja uma oficial, é uma regra antiga, né? Que a gente usava bastante, porque tem outras coisas que também contam isso. A qualidade da imagem, a lineatura da chapa, o tipo de impressão, a característica do papel, a tinta que vai ser utilizada, a máquina de impressão, qual o sistema de impressão que vai ser usado e até o RIP da minha imagem. Tudo isso conta para mim saber a resolução que eu vou usar, mas eu preciso ter imagens com 300 de resolução sempre, para mim poder trabalhar com a imagem, tá? Hoje em dia já veio várias ferramentas inteligentes dentro dos programas. O Lightroom tem o recurso aprimorar, aprimora a imagem, melhora a qualidade da imagem, ele consegue aumentar a resolução da imagem, certo? Sem danificar ela, ou fazer o máximo possível que ela consegue para não perder a qualidade da imagem. Dentro do Photoshop, dentro do Neural, nós temos o Super Zoom. O Super Zoom também é uma ferramenta de inteligência artificial que tenta melhorar a qualidade da imagem. Eu mostrei esses 4 slides aqui para vocês verem. A primeira imagem é uma imagem de 72 dpi, é uma imagem de baixa resolução, uma imagem de internet. No segundo, eu tenho uma imagem de 300 dpi, realmente foi escaneada com 300 dpi, então a riqueza de informação que vocês estão vendo ali é grande. E aqui eu tenho a Neural, que é o que o Photoshop tentou fazer com a imagem para chegar na qualidade que precisa, e também o Lightroom para chegar nessa possibilidade aí. Eu tenho aqui para mostrar melhor para vocês essas imagens. Preciso mostrar essas coisinhas primeiro. A gente vê aqui essas imagens, eu vou mostrar aqui para vocês elas com as resoluções certas. Essa aqui é a imagem de 300, que foi escaneada em 300. Essa aqui foi a imagem que foi tentada aprimorar para chegar em 300, só que ela não consegue chegar nessa resolução. E aqui eu tenho a imagem, que é a imagem que a gente recebe na internet. Então, olha a imagem que eu recebo na internet e olha só a imagem que eu escaneei ela em 300, tá? Então, eu escaneei essa imagem em 75 e eu escaneei em 300. Então, não tem como, mesmo que eu use essas ferramentas de aprimoramento para melhorar a qualidade da imagem, tentar chegar no resultado, eu nunca vou conseguir chegar numa imagem quando foi escaneada com 300 ou foi capturada com 300. Então, basicamente, a resolução, a gente tem um conteúdo bem grande sobre isso, falando sobre a importância da resolução dentro do Photoshop, dentro do Lightroom. Eles
consegue melhorar a qualidade da imagem, mas se eu tenho realmente a imagem de 300, vocês vão ver a diferença que é. Tem como recuperar? Tem como recuperar, tá? A gente tem como melhorar uma imagem de 75, virar uma imagem com 300 de resolução, porque eu preciso de linha 350 lá, ok? Depois, ainda dentro dessa parte de imagens, que é essa parte, vem a parte dos ajustes de cor. Então, primeiro eu faço lá um carimbo, um retoque, né, um rabisco, tiro lá os riscos que tem que tirar. Vou na parte da edição da imagem, edito ela, aumento ela, aprimoro lá o que precisa aprimorar. Vou lá na resolução, verifico se eu preciso melhorar a qualidade da imagem, melhorei a resolução, pronto. Se eu melhorei a minha imagem está boa, então agora eu vou entrar nessa parte de ajuste da imagem, certo? Vamos lá. Então, essa imagem aqui, ó. Eu tenho essa imagem, ela tá com sérios problemas, né? Então, como é que eu faço para tratar essa imagem rapidinho, utilizando aí esses comandos que que eu vou mostrar para vocês agora? Tudo da flexografia, da offset e tal, da digital, eu tenho que colocar pontos de retículo lá para mim poder imprimir uma imagem, né? Então, vamos pensar assim num arroz. O, o grão de arroz, ele tem informação ali, ele tem detalhes, então eu preciso colocar ali pontinhos aí para formar a imagem. Então eu não posso zerar, não posso deixar zerado ali na parte branca da imagem sem informação nenhuma. E vou transformar essa imagem em LPI para vocês verem o que que é o LPI que eu estou falando para vocês, que são as retículas, os pontos da retícula. Então, mesmo sendo uma área branca da imagem, certo? Um detalhe ali, sabe? Uma partezinha, tem que ter um pontinho de retícula ali para formar a imagem. Eu não posso deixar totalmente branco, sem tom nenhum. Então, eu preciso botar ponto ali. E na minha área preta da minha imagem, eu também tenho que controlar a quantidade de tinta que eu vou colocar aqui naquela área preta. Por quê? Eu não posso botar 400% de tinta em cima do papel, porque isso vai decalcar, isso vai trazer sérios problemas na minha impressão. Então eu tenho que controlar o meu preto, que é a quantidade de preto que eu vou colocar na minha imagem, e a parte branca, que é as informações que são os detalhes da minha imagem. A gente entra em contato com a gráfica, pergunta qual é que é a mínima que eles trabalham, qual é o mínimo de ponto que eles conseguem imprimir. A maioria das gráficas vão falar que os valores mínimos são 322 realmente. E algumas gráficas muito top, trabalham aí com dois de cian, um e um de amarelo, para não furar o branco tem informação. Então, a gente configura aqui o Photoshop com esses valores, 322, e a gente também configura o preto da minha imagem, e aqui eu somo, e essa soma aqui, ó, nunca pode passar de 340. Tá? 340 é o máximo que eu posso ter na área escura, na área mais preta da minha imagem, tá? Tudo isso aqui no curso a gente vai mais devagarinho, vai explicando, vai informando para vocês qual é que é a resolução em serigrafia, qual é a resolução que eu preciso trabalhar em offset, fica bem mais fácil. Mas eu queria só mostrar para vocês que eu tenho que configurar essas duas informações aqui. A partir disso, clicar no Alt no teclado e clicar nessa barrinha de rolagem aqui, ó, vocês vão ver que ele vai ficar totalmente preto. Eu preciso achar o ponto branco da minha imagem, certo? A areazinha branca da minha imagem. O que que eu faço? Eu achei ele bem no narizinho da Mini ali, eu vi que ficou branco ali, a parte que ficou branco primeiro. Então eu vou clicar no meu conta-gotas branco e vou clicar lá em cima naquele branco. O que que ele colocou lá? Ele colocou 322, o mínimo de ponto possível. Na área preta, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar no conta-gotas preto, vou puxar e vou encontrar o primeiro pixel preto da imagem. O primeiro pixel preto da imagem. Então, o primeiro pixel preto que apareceu foi ali embaixo, na parte de baixo da caneca aqui. Ok? Olha lá, foi a parte mais preta. Então, eu clico lá também. Então, eu achei o branco, o preto da minha imagem. E o cinza? O cinza da minha imagem, simplesmente eu vou clicar em cima de uma área neutra da minha imagem e vou neutralizar a minha imagem. Então, vamos repetir aqui, Ctrl L, vou acertar o ponto branco. Venho aqui, acerto o ponto preto. E venho aqui e clico no cinza. Ó, quando eu clico no cinza, ele vai me achar o cinza da minha imagem. Então, veja, ó. Então, veja, disso eu passei para isso. E aí, depois que eu estou com essa parte pronta, que é a parte dos ajustes, eu vou para a próxima parte do meu trabalho aqui, tá? Que é o quê? A etapa dos tons, tá?
Aí o ajuste de cor, que eu vou mexer com a parte de cores da minha imagem, saturação, matiz, vibratilidade. É essa parte que eu vou estar mexendo aqui agora. Por quê? Porque agora, quando eu for mexer nessas partes envolvendo a parte de cor, que é essa parte aqui, ó, eu vou trabalhar então com o quê? Com cor, olha só. Estou mexendo somente com cor, ó. Ele mexe somente com cor. Ele não vai mexer com branco e preto e cinza da imagem. O vibratilidade, que é a vibração, já vai te dar um resultado muito bom da imagem. Olha só, a imagem que era assim já ficou ela bem mais colorida. Você pode puxar mais cor se você quiser, e você também pode essa, tá? Então, exemplo, você pode vir aqui, deixar a imagem bem colorida, bem saturada. Dentro aqui desses comandos, a gente vai explicar para vocês, né? Todos esses efeitos aqui, esses efeitos, não, todos esses ajustes de cores aqui. E aí vocês podem trabalhar individualmente, talvez no matiz de saturação, se vocês quisessem trabalhar eventualmente com uma determinada cor, de repente eu quero trabalhar só com vermelho, aí você vai fazer uma correçãozinha aqui só na área do vermelho, ou alterar a cor vermelha, claro, né? O laranja que está muito próximo, ele vai alterar também. Então a gente começa a fazer alguns ajustes específicos assim, sem precisar usar a ferramenta de seleção, tá? Depois disso, a gente vem, que é trabalhar com a nitidez, tá? E a gente mexe com a nitidez da imagem, vai melhorando a qualidade da imagem em termos de nitidez. E aí, claro, né, a gente usa recursos aqui que a gente tem disponível dentro dele, que eu gosto de usar muito esse comando, e aí eu venho aqui, troco essa opçãozinha aqui para luz direta e indireta, olha lá, ó. Com essas opçõezinhas eu consigo melhorar a qualidade da imagem, deixar a minha imagem mais definida. E eu posso escolher qualquer um desses aqui, que todos eles vão trazer bons resultados, ok? Mas também eu posso trabalhar, se vocês acharem melhor, e a gente explica também isso, que a gente pode usar os filtros de nitidez, máscara de nitidez inteligente, e consegue trabalhar individualmente também com as áreas, tanto com as áreas claras quanto as áreas escuras. E vocês podem trabalhar individualmente também com essa opção, né? Um dos mais utilizados filtros, que é o máscara de nitidez, que a gente deixa a imagem com mais definição. Tem também a possibilidade de a gente salvar essa imagem no modo CMYK, certo? Quando a gente passa a imagem para o modo CMYK, aí tem todo um conteúdo que a gente desenvolve para falar sobre o gerenciamento de cor. O gerenciamento de cor é muito importante dentro do processo do tratamento de imagem. Você sempre tem que trabalhar com os perfis adequados aqui dentro da área do Photoshop. O Folga 39, que é um padrão offset, mas você também pode trabalhar com perfis personalizados. Então a gente tem que configurar esses perfis conforme o sistema de impressão para onde eu vou mandar o meu trabalho. Se eu vou mandar meu trabalho para uma flexografia, tem que estar o perfil de flexo aqui. E aí, uma última parte que eu acho que a gente tem que fazer desse todo esse tratamento é salvar a imagem num formato adequado. Então, quando a gente vai salvar a imagem, a gente explica todos esses formatos que nós temos aqui. O JPEG não é um formato gráfico, a gente não deve usar o formato JPEG como formato de tratamento de imagem. Ele estraga a imagem, ele detona a imagem. Então, procurar sempre trabalhar com a imagem em PSD ou PDF, que são os padrões que a gente utiliza dentro da área gráfica. Não trabalhar com formatos PNG. O formato PNG não trabalha com CMYK, ele só trabalha com RGB. Então a gente vai também entrando dentro desses formatos, explicando um pouquinho qual o formato adequado para você mandar os arquivos. A gente fala também com Pantones, tá? Então, então a gente tem possibilidade de trabalhar com a imagem em Pantone, que é muito utilizado na área gráfica, trabalhar com Pantone quando o cliente quer trabalhar somente com duas cores. Então, a gente primeiro tem que descartar as cores e depois, no segundo momento, a gente tem que entrar aqui nos dual tone e aqui a gente pode configurar e trabalhar com o Pantone que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar com um Pantone específico, ou eu posso vir aqui nas linhas de Pantone, escolher um outro tipo de Pantone, enfim. O outro modo de fazer Pantone também é aqui dentro das opçõezinhas de spot, de canal de spot. Dentro do canal de spot eu também posso criar uma cor especial. E essa cor especial eu posso escolher um canal de cor que eu queira fazer. De repente eu quero pegar o canal do cian, ou melhor, eu quero pegar o canal de Pantone que eu peguei aqui, eu peguei um Pantone vermelho. Então eu vou pegar um magenta, vou copiar o magenta aqui e vou colar ele aqui dentro. E aqui nesse caso a imagem ó, ela está sendo feita então pelo cian, pelo magenta, desculpa, pelo amarelo, pelo preto, e a gente também está trabalhando com o Pantone, ó, e o Pantone está fazendo a função do magenta. Também tem toda a parte do curso que a gente trabalha com a automação, tá? Todo o processo que a gente vai trabalhar dentro do Photoshop, você cria ações, padrões dentro do programa, e você consegue, então, padronizar e automatizar todo o processo.
ajuste de cores, saturação de cor, resolução, tudo a gente vem, cria uma ação e basicamente quando a gente vier aqui clicar no play, o programa vai então executar todo o trabalho. Exemplo, eu não quero destruir a imagem, eu dou um play, ele vai fazer então construir uma camada para mim, onde dentro dessa camada eu tenho uma imagem protegida aqui, ó, com uma camada de ajuste e ela já está travada. Então isso aqui tudo a gente pode criar ações e montar a imagem aí dentro. Foi rápido, tentei mostrar muita coisa em pouco tempo, mas eu queria que vocês entendessem basicamente qual a ideia do curso individualmente. A gente trabalha com essas etapas aqui, que são as etapas que a gente faz o tratamento de imagem. Retocar a imagem, ajustar a imagem, trabalhar com retoque, então a gente usa todas as ferramentas de retoque, reduzir ruído, a gente trabalha com todas as ferramentas de reduzir ruído. Na edição, a gente usa todos aqueles comandos de perspectiva, de distorção, de proporção, trabalha com a inteligência artificial, utilizei pouco aqui dentro dela. A gente trabalha com as resoluções de saída, com lineatura, ângulo, retículo, tudo que precisa trabalhar sobre ela, sobre as camadas de ajuste de níveis, também as camadas de cores, a nitidez, o processo de passar a imagem para a CMYK, que na verdade aqui é o gerenciamento de cor que está presente nessa parte, e salvar a imagem nos formatos adequados aí dentro do processo e automatizando. Eu abri espaço para vocês falarem aí rapidinho sobre o que eu tentei mostrar em pouco tempo para vocês aí, se deu para entender mais ou menos como é que funciona todo o processo. O pessoal tá falando lá no grupo. É, admiração a esse senhorzinho. É, é, Mas o pessoal gostou muito, as dicas foram muito valiosas. Eu acho que teve muita coisa que eu nem sabia que existia dentro do Photoshop. Você foi entrando em umas camadas aí que eu nunca nem tinha visto. é. Eu acho que foi o básico que você. É o básico, né? Esse daí do curso, né? Que você tem aí na Icon. É muito conteúdo para a gente passar em pouco tempo, então tentei mostrar assim, porque Sim, eu não sei o nível das pessoas, talvez uns aí já conheçam essas ferramentas, essa eu já conheci e tal, então eu não sei, tem uns, como falou, que pá, nem nunca tinha entrado nessa ferramenta, nunca tinha mexido nesse menu, né? Isso que a gente nem mexeu muito na inteligência artificial, que eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem dentro do Photoshop hoje em dia, né? Mas legal que vocês gostaram. Eu queria só que a gente está dando um desconto aí para hoje, né? E vocês que estão vendo esse curso assim, tipo olha uma aí. passagem dele aí. E a gente tem então a possibilidade de trabalhar com vocês e montar um curso com três pessoas. Porque o que que a gente acredita? Não dá para fazer um curso tipo que nem hoje, assim, a quantidade de gente que tem, quantas dúvidas deve ter surgido, quantas coisas devem ter surgido dentro dessa pequena explanação. Então, o curso ele é 20 horas e ele é exclusivo para três pessoas ali presentes. A gente vai falando individualmente, tirando as dúvidas, passando passo a passo. Por todas essas 10 etapas, a gente vai parando, cada dia a gente fala sobre uma, vai fazendo exercício, vai montando os trabalhos e vai montando todo esse processo aí dentro dele, tá? Os valores ficam mais ou menos esses aí que a gente colocou para vocês. Com desconto, a gente consegue aí um curso de tratamento de imagem por 1.500, 1.520. E a gente ainda consegue fazer parcelas ainda, fazer uns valores parcelados. Fica bom o E com preço, fechamento R$ 500 para cada, né? para cada Praticamente. um curso de 20 horas, com certificação, com mais tempo, com mais tempo, né? Não essa loucura toda que eu tentei mostrar aqui em uma hora e pouco. Então eu consigo, sabe, mostrar para vocês devagarinho, mostrando ferramenta. A gente mostra as ferramentas, a gente mostra as funções de cada ferramenta, porque eu acho que é importante, o design tem que saber aquelas ferramentas ali. Então eu explico todas aquelas ferramentas, função por função de cada ferramenta, o que que ela faz, para que ela serve, e a gente vem do básico, a gente vem para a opção de trabalhar com a parte da edição, e aí vai trabalhando ali com ela e a gente passa para a terceira parte, que é a automação. E aí na parte de automação entra aí, aí entra todo o processo daí dentro do Photoshop e a gente mostra todo ele dentro dos programas. Claro que é bom que as pessoas tenham o Photoshop, né, para poder fazer esse curso, né? Porque senão eu vou começar a explicar algumas coisas, a pessoa não vai ter as ferramentas. Tem que ser o Photoshop, tem que ser o Photoshop pelo menos aí
um Photoshop completo para a gente poder trabalhar. Não adianta trabalhar também. Pessoal que usa às vezes o Photoshop Fotopeia. Esse é o Sim, nome, sim. Fotopeia. Se você digitar Fotopeia, vai abrir um Photoshop para você dentro do. E aí você pode mexer nele ali, tem algumas ferramentas também. Esse aí não dá para usar, porque muitas ferramentas que eu vou mostrar não tem ali. Tem mais o curso de fechamento de arquivo, que é 1.440, aí também são 20 horas, também a gente dá o mesmo desconto. E o curso de gerenciamento de cor. O curso de o fechamento de arquivo é para aquelas pessoas que querem dar saída nos arquivos para offset, para serigrafia, para digital, querem imprimir esses materiais, querem mandar esses materiais para a gráfica e querem mandar certinho, sem os caras da gráfica mexer no arquivo. E os caras da gráfica começam a mexer no arquivo ou liga dizendo, ó, teu arquivo está errado, ó, a resolução está errada, ó, faltou fonte e tal. Então, tudo isso a gente explica no fechamento de arquivo, mandar o arquivo em PDF X4, mandar o arquivo em PDF X1A. E no curso de gerenciamento de cor, a gente ensina a calibrar monitor, a gente ensina a utilizar os perfis adequados para cada sistema de impressão, tanto no Illustrator, quanto no Corel, quanto no InDesign. Então, faz com que as pessoas gerenciem o computador dele para que todas as cores que ele esteja visualizando ali na tela sejam aquelas mesmas que vai ser impressa lá dentro. Eu sei que o gerenciamento de cor é bem complexo, eu sei que envolve todo o pessoal de impressão, mas a gente consegue, nesse curso de gerenciamento de cor, ensinar o pessoal de design a trabalhar com gerenciamento de cor e não soltar imagens de qualquer cor e querer que as cores saiam igual numa gráfica, saiam igual em outra gráfica, mas ele nem mandou os perfis de cor direitinho para as imagens. No gerenciamento de cor, a gente trabalha com a ISO 12647, então a gente explica todo o padrão da ISO, explicando todo o processo, como é que funciona da padrão da ISO. Você pode procurar gráficas que trabalham, que seguem a ISO. Você também, como designer, pode trabalhar com empresas que seguem a ISO. Eles são autorizados a ISO. A ISO foi lá e autorizou eles, e aí eles têm o certificado, eles têm o certificado da. Beleza? Desculpa aí, ô Bruno. Falei demais, era só uma hora, né? Mas é isso aí, eu já estou terminando aqui, eu só queria finalizar com vocês. Eu não tenho feedback, talvez depois o Ilê nos passa, né? E para ver o que que vocês acharam, a gente pode talvez fazer um outro, um fechamento de arquivo e gerenciamento de cor, nessa mesma ideia, assim, e tentar talvez fazer em 1 hora e meia, alguma coisa assim, para não ficar tão corrido, ok? Ah, mas a gente aproveitou muito, o pessoal tá falando muito no grupo. Quem tá Tá? aqui ainda, comentem lá no grupo ou pro pessoal conhecer, porque eu acho que é importante eles conhecerem também a empresa, né, do Ari e da Ari, porque lá eles vão conhecer mais também os cursos que eles têm. E vocês estão vendo, né, que vale a pena. Ele, em 1 hora, ele conseguiu deixar todo mundo aqui surpreso com algumas coisas que a gente nem conhecia. E ele, nossa, foi muito proveitoso para mim, pelo menos, né? É, Mas o que pessoal bom. tá falando muito também, e até comentário quando você estava fazendo as dicas. Teve até uns comentários aqui, deixa eu ver. Menino, tu é besta. O pessoal comentou bastante aqui, e aula top, viu? Eu vou divulgar isso daqui porque, como poucas pessoas viram, mas tem muita gente interessada em assistir a aula ainda. Aí eu acho que tá gravando aqui, e eu não sei, você permite, né, a gente colocar lá no grupo essa aula, para o pessoal assistir depois. Eu achei que eu falei muito rápido e ficou muito truncado, mas se vocês acharem que por mim, Ah, tudo mas bem. o pessoal aqui, teve gente que falou até assim, mas tomara que seja gravado para não para eu não ter Não dá para que ter. procurar como é, o passo a passo do que ele estava fazendo, porque realmente foi muito interessante. É, foi muito E sobre rápido, né? os 20% de desconto, obrigado, viu? Eu fiquei sabendo praticamente agora, junto com todo mundo, e eu É, foi vou, surpresa que a gente. foi, vou divulgar isso também lá no grupo. Eu acho que a Ari pode até me mandar alguma artezinha, ou então algo assim, para eu postar lá no grupo de avisos. A gente tem duzentas Tá. e vinte pessoas lá. A outra coisa que eu esqueci de falar é que a gente é bem flexível no horário.
tá? E até no sábado, assim, ah, vamos fazer os cursos aos sábados, vamos fazer. Claro que domingo não, mas sábados e dia de semana a gente está aberto a horários também, tá? Isso é importante falar. Eu acho que é isso. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? O pessoal tá comentando aqui. Muito bom, parabéns e obrigado, tá ótimo.